Vamos lá para Brasília, falar ao vivo com a Lohane Castro. Ela acompanha a repercussão da fala do presidente Lula, que comparou a crise humanitária em Gaza ao Holocausto. O embaixador brasileiro em Israel foi chamado de volta ao Brasil e o presidente não dá sinais de que vai pedir desculpas pela declaração não, né, Lohane? Bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia a quem nos acompanha. Olha, não há essa expectativa que o presidente Lula se arrependa e peça perdão pela fala, porque essa fala foi totalmente pensada e proposital. E esse encontro do chanceler israelense Israel Katz com o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Mayer, foi no Museu do Holocausto ontem, em Jerusalém. Nesse encontro, o chanceler israelense informou que o governo brasileiro informou ao governo brasileiro que Lula seria uma persona non grata. O que isso quer dizer? Que ele não é mais bem-vindo em Israel. Essa é uma forma diplomática de falar que a pessoa não é mais bem-vinda. Ele seria essa pessoa não grata até se retratar depois das declarações em que comparou as ações de Israel na faixa de Gaza com o Holocausto. Essa declaração, como eu disse, é totalmente diplomática, ou seja, o Brasil não é mais bem-vindo naquela cidade. O Itamaraty não gostou da forma como o embaixador brasileiro foi tratado durante esse encontro e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, para ir até o Palácio do Itamaraty, lá do Rio de Janeiro, para uma conversa. Ele classificou essa reação de Israel à fala de Lula como inaceitável. Ainda de acordo com o Itamaraty, o governo brasileiro sempre procurou o equilíbrio, mas os termos usados pelo chanceler israelense são inaceitáveis e não ajudam nas relações bilaterais que os países têm. Convocar o embaixador de outro país para uma conversa, como fez Mauro Vieira, aqui do Brasil, é uma demonstração de insatisfação e de busca também por explicações e até mesmo retratações pelo país. Ou seja, as relações entre Israel e Brasil estão totalmente abaladas. Apesar disso, não houve o pedido de desculpas por parte do Brasil às falas de Lula contra Israel. Como esperava, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele disse, né, que esperava que o presidente Lula se retratasse e pedisse desculpa por fazer essa comparação. Só que nesse encontro do Mauro Vieira representando o governo brasileiro com Israel aqui no Brasil, não houve esse pedido de desculpas. Foi apenas uma reunião para falar que ambas as partes estão insatisfeitas. Essa reunião foi a portas fechadas. O ministro Mauro Vieira chamou para consultas o embaixador brasileiro Frederico Mayer, que está lá em Israel. O que significa isso, Wilker? Quando é chamado para consultas, ele retorna ao Brasil sem previsão de quando voltará a Israel para continuar sendo embaixador. Acredita-se que deve retornar até que esse retorno a Israel seja feito só depois que acalmar os ânimos entre os países. Mas ambas as partes precisam se retratar para que isso aconteça, Wilker. Vamos ver então o que vai acontecer, né? Não é comum, só para a gente explicar para quem está em casa, tudo na política é símbolo, né, Lohane? Tudo é muito simbólico. Então, quando você chama o diplomata de outro país para visitar um museu, você está mudando completamente o protocolo. De praxe, esse tipo de encontro, esse tipo de conversa aconteceria no Ministério das Relações Exteriores lá de Israel. Então, ele chamar para que o representante brasileiro fosse até o Museu do Holocausto já é algo muito forte, já muda o protocolo, já demonstra uma insatisfação imensa com a fala do presidente Lula. E aí o presidente Lula não quer voltar atrás, não quer nesse momento pedir desculpas pelo que falou. E o chanceler brasileiro, que está lá ainda, deve embarcar hoje, não é isso? Isso mesmo, só para complementar o que você disse, apesar dessa quebra de protocolo, o que foi acordado com o Itamaraty é que o chanceler brasileiro fosse até lá para ter essa conversa, mas
teria sim um protocolo a ser seguido, que seria com a participação da imprensa, não teria uma gravação exclusiva, e não foi o que aconteceu. O chanceler israelense, Israel Katz, ele fez uma gravação sem que toda a imprensa estivesse acompanhando quando deu essa declaração de persona non grata, e também quebrou totalmente os protocolos, deixando então o representante do Brasil constrangido. Essa foi a grande situação. Tá certo. Então quer dizer que o governo brasileiro subiu o tom, acho que mais do que previa, né? Não esperava que a repercussão fosse tão grande assim. Mas o presidente Lula, que já se colocou à disposição para ser o mediador desse conflito, agora de fato não será, né? Não terá esse papel de mediador com toda certeza. Obrigado, viu, Lohane? Até mais. Até mais.